E aí, você tem medo de quê? Tá, eu já vou atender algumas mensagens que chegaram aqui. Eu recebo aqui no estúdio para a gente continuar um pouco mais nesse assunto o Dr. Paulo César Porto Martins, que é PhD em Psicologia Clínica e Saúde. Obrigado pela sua participação com a gente aqui, Dr. Paulo César. Eu que agradeço. Eu queria começar do começo. Vamos lá, vamos lá. Começar do começo aqui, para quem está vendo a gente. Quando que medo é medo e quando que o medo vira fobia? Jason, o medo é algo natural. Nós estávamos falando muito de avião. Então eu estou lá indo para uma viagem de avião, eu estou dentro do avião e eu sinto um pouco de medo. Puxa, será que tremeu um pouco de mais, um pouco de menos? Isso é normal. O medo não me impediu de fazer aquela viagem que eu gostaria. Agora, quando esse medo ele é muito intenso e ele se repete, ele mantém um padrão, ele pode ter se tornado uma fobia. Então a fobia ela é específica. Eu tenho um medo tão elevado de andar de avião que me trava. Que nem apareceu muito bem na reportagem, as pessoas deixam de fazer compromissos importantes por causa daquele medo. E aí a gente pode falar que é uma situação de fobia. Tem um disparo para a fobia? Ou a pessoa já nasce com ela? Como é que ela acontece na vida da pessoa? Vamos lá. Geralmente tem um disparo, então, por exemplo, pessoa que tem uma fobia, aracnofobia, tem medo de aranha, é visualizar a aranha ou achar que tem uma aranha naquele cômodo, então esse Mas medo... ela só descobre a fobia quando ela enfrenta essa situação? Geralmente, a fobia ela tem uma história. Tá. Em muitos casos, na clínica, quando a gente começa a estudar o caso do paciente, a fobia ela é uma consequência. Algo aconteceu que essa fobia se instalou na vida dessa pessoa. Então, por exemplo, de avião, pode ter acontecido alguma coisa no histórico, com relação à aranha, etc. Geralmente, a fobia ela vai ser uma consequência. Está dentro dos transtornos de ansiedade, às vezes pode funcionar internamente até como uma válvula de escape da ansiedade daquela pessoa. Doutor Paulo, eu acho que o medo é racional, ou seja, você tem medo porque você entende que aquilo em algum momento pode lhe fazer mal e que tem realmente uma racionalidade nisso, né? A fobia também é racional ou ela é irracional? Ótima pergunta e muito complexa, vamos lá. É porque eu tenho medo de algo que eu acho a fobia é de algo que eu acho completamente irracional. Eu tenho medo de formiga, que é desse tamanho. Ela paralisa. Paralisa. Me causa problema, realmente. E eu acho irracional. E tem lá duas grandes áreas do cérebro, o córtex e o sistema límbico. O sistema límbico é a parte emocional. E o neocórtex, ele é a parte da racionalidade que a doutora está comentando. Então, por exemplo, quando você racionaliza que você pode ser picada, que isso pode te gerar dor, você está utilizando uma parte racional, mas o teu emocional te domina. Geralmente nesses casos, transtorno de ansiedade, etc., o emocional nos domina, ele paralisa, é como se ele colocasse em segundo plano a parte da racionalidade e a emoção te domina. Então muitas vezes a pessoa que tem fobia, ela tem um medo iminente de que vai acontecer algo muito grave, que vai morrer, que não pode estar naquela situação, por isso que ela paralisa. Mas é realmente algo para você pensar, parece realmente irracional em relação à formiga, né, doutora Márcia? É porque eu não tenho problema com os bichos que eu conheço, assim, claro, talvez com o rinoceronte, que eu não conheço, eu tivesse problemas, né? Mas os bichos que eu conheço, eu normalmente não tenho problema nenhum, estive em muitas situações com animais e outras coisas que nunca foi problema. Agora, o diabo da formiguinha me dá um trabalho até hoje. Provavelmente, doutora, se você fizer terapia, nós iremos descobrir que tem algum evento, alguma coisa, talvez no seu passado, na sua infância, relacionada à questão de formiga que você presenciou, ou que você imaginou, ou as duas coisas. A gente sempre fala assim, a nossa memória, ela é distorcida, principalmente quando ela é infantil, pelo nosso imaginário, etc. Algo pode ter acontecido que se instala esse medo, vou chamar esse pânico. Pânico seria uma boa... tem a síndrome do pânico, que ela anda de mãos dadas com a fobia, Eu tenho aqui mensagens, doutor Paulo César, deixa eu ver o que o povo está falando a respeito do medo. A Vanice de Paulo diz assim, bom dia, qual a melhor maneira de tratar a aerofobia, hipnose ou terapia? Vamos lá, como que eu vejo a hipnose? Eu vejo a hipnose como uma ferramenta dentro daquele arcabouço que os terapeutas podem ter. O ideal é procurar um psicólogo, preferencialmente da terapia cognitivo-comportamental. Por que terapia cognitivo-comportamental? É a que demonstram os estudos que tem uma maior eficácia. A Vanice ainda continua a dizer assim, me privo de muitas viagens, sinto falta de ar dentro do avião. Realmente essa sensação de afogamento, isso está dentro daqueles sintomas da ansiedade. A fobia está dentro dos sintomas da ansiedade. Então, o coração fica acelerado, boca seca, falta de ar, parece que não consegue respirar, esse medo que vai tomando a pessoa. Se isso for muito
acentuada, só acredito que pode falar que é uma crise de pânico. A Ângela Dubeck diz assim, doutor Paulo César, eu tinha fobia de avião, fiz um tratamento específico com psicóloga e em poucos meses resolveu. Tá aí isso mesmo, é um tratamento geralmente de curto prazo. Algumas vezes eu já tive pacientes, por exemplo, que tratou aquela fobia específica, aí eu falei, olha, isso era uma consequência de algo, né, um pouco maior, aí fica, né, a critério do paciente se ele vai querer tratar, vai querer se conhecer mais, superar outros medos ou não. Mas geralmente a fobia é um tratamento que não é muito prolongado, não. Tá certo. Quero agradecer a sua participação, doutor Paulo César Martins, aqui com a gente no Balanço Geral, ajudando a gente a entender um pouco mais. Nós somos humanos, né? Temos os nossos medos, as nossas fobias e a gente tem que enfrentá-los de alguma maneira. Obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado a vocês. Vem mais vezes. Venho. Valeu, muito obrigado.